Salve, salve família tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta dessa semana, que são 40 inscritos na semana. Então, se você já é inscrito, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e deixa muito like também no vídeo de hoje. Bora direto para as notícias. Hoje o São Paulo irá realizar o clássico, contra o Santos, famoso Sansão, no Morumbi às 4 horas pelo Brasileirão. O jogo vai estar passando na Globo e a provável escalação do tricolor é a seguinte: Rafael no gol, Ferrarese, Juan Tressoldi, Alan Franco, Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Então a gente percebe que Luciano virou banco. Ainda bem, que era o que a gente estava pedindo, pro Luciano virar banco, e realmente ele virou banco, Hoje eu não tô tão confiante assim, até porque o São Paulo não vem apresentando um bom futebol dentro de campo. Só que, como eu sou São Paulino, meu palpite pro jogo de hoje é 1 a 0. 1 a 0 o jogo de hoje. Eu não espero mais não, eu espero a vitória, porque o São Paulo tá ganhando, toma um empate a maioria das vezes. Eu espero a vitória. 1 a 0 pra mim já é vitória, já basta, já tá bom, E mesmo com resultados ruins hoje, dependendo se for derrota, empate ou vitória, Zubeldia aparentemente tem o respaldo da diretoria e será mantido no cargo de técnico do São Paulo, de treinador do tricolor. Infelizmente, porque eu não gostaria de ver mais o Zubeldia. Eu acho que, independente do resultado, o trabalho do Zubeldia é ruim e eu acho que ele deveria cair, Aparentemente estavam dizendo que o Belmonte deu meio que um pequeno prazo, dizendo que ele iria ficar até dia 20, No dia 20 ele desceria do ônibus. No jogo contra o Santos ele vai descer do ônibus. Então seria meio que um prazo que a diretoria teria estipulado para ele, Mas não. Aparentemente ele vai se manter no São Paulo, infelizmente. Até porque eu gostaria de ver outro treinador. Não sei se Dorival, não sei se Fernando Diniz, mas eu gostaria de ver outro treinador sim no São Paulo, até porque o Zubeldia pra mim já deu, já cansei do Zubeldia, as ideias dele não fluem no São Paulo, E eu gostaria de ver outro treinador. O nome de Dorival é o favorito, mas todo mundo disse que o Dorival ia fechar com o Corinthians, mas o jornalista da Gazeta, o Pretzel, ele disse que o Dorival ligou pra ele 11 horas da noite e negou, esse contato com o Corinthians. Ele disse que não tem nada com o Corinthians, não tem nada com o São Paulo também, não tem nenhuma conversa com nenhum desses clubes, e que a seleção, quando ele era treinador lá da seleção, não tinha essa pequena máfia que a gente diz que tem, que os empresários pedem para escalar tal jogador, para convocar tal jogador, Então o Dorival disse que não tem isso na seleção também, e que ele não tem contato nem com o Corinthians nem com o São Paulo, e que ele é muito amigo do Zubeldia e conversou com o Zubeldia assim. Mas como a gente pode dizer isso? O Dorival, a gente gostaria sim de ver ele novamente no São Paulo. A diretoria banca o Zubeldia. Só que quantas vezes essa diretoria bancou um técnico e demitiu logo em seguida? Muitas vezes. A diretoria do São Paulo é uma diretoria que ela se contradiz muito, Ela não é uma diretoria firme, ela se contradiz muito. Então, é bem provável que do nada o Zubeldia seja demitido hoje seja o último dia do Zubeldia, e simplesmente o Dorival apareça no comando do São Paulo. Eu tô torcendo que isso aconteça, vamos ver aí, se vai acontecer. Agora falando um pouquinho sobre jogadores aí, que são favoritos para ser substituto do Caleri. Eu vou falar dois que estão mais prováveis de acontecer e um que é um pouquinho mais difícil de acontecer, no momento. O mais provável de acontecer é o Mariano Dias. Por que o Mariano Dias? O São Paulo conversou, aparentemente com o empresário do Mariano que ofereceu ele ao São Paulo. Conversou um pouco ali, tentou entender e disse que se o Mariano viesse para o São Paulo, ele iria ter que passar por exames, bem aprofundados para entender o físico dele, até porque ele está 1 ano sem jogar. E ele viria com um contrato igual ao do Cédric Soares. Ele viria com um contrato de 3 meses, 3 meses de experiência. E se ele jogasse bem durante esses 3 meses, ele viria a ter um contrato prolongado com o São Paulo para se manter ainda mais no São Paulo,
Mas por quê? Vou dizer agora porque eu não acho que o Mariano seria uma contratação interessante. O Mariano, ele é um ex-jogador do Real Madrid, né? Como todos nós sabemos. Tem 31 anos e, pra mim, lá no Real Madrid, eu que sou madridista, né? Eu torço pro Real, assistia muitos jogos do Real. Inclusive, eu vi o Mariano jogar com a 7, né? Depois que o Cristiano Ronaldo saiu. O Mariano, ele não é bom, né? Eu acho que ele é um atacante fraco. Não sei se aqui no Brasil ele se daria bem, mas lá na Europa, pra mim, quando ele jogou no Real Madrid, ele era fraco. No Lyon ele era fraco, só que no Sevilla eu não vi jogo dele quando ele foi pro Sevilla, né? Mas no Real e no Lyon eu assisti algumas partidas dele ainda e pra mim ele era fraco demais. E eu não acho que seria uma alternativa interessante pro São Paulo. Aí a outra provável, né? Um jogador que tá mais provável de vir é o Carlos Vinícius. Por que o Carlos Vinícius? O Carlos Vinícius, ele é um jogador do Fulham, tem 30 anos e tá sem espaço lá no Fulham e o contrato dele acaba no meio do ano. E ele é muito amigo do Lucas, até porque os dois jogaram junto no Tottenham. Então, o Lucas faria meio que essas primeiras conversas com ele, tentando convencer ele a vir, para ele conversar com a diretoria. Também seria um negócio mais fácil, já que o São Paulo quer contratar um atacante custo zero, né? Então, ou o Mariano ou o Carlos Vinícius seriam as melhores opções. Até onde eu li algumas notícias, o nome do Carlos Vinícius também é um nome que agrada muito à diretoria e teria essa facilidade aí de ele vir. Agrada eu, o Carlos Vinícius é um jogador que me agrada, né? Porque eu acho que ele não tá parado. Ele tá sem espaço, mas ele não tá parado. Ele tá treinando. Ele viria com o físico pronto já pra jogar, né? Talvez ele teria que recuperar um pouco o ritmo, sim. Mas eu acho que ele seria um ótimo jogador aí, fazedor de gols. E eu gostaria de ver mais o Carlos Vinícius do que o próprio Mariano do São Paulo. Só que tem o terceiro nome que eu acho que não é tão provável de vir, até porque o São Paulo teria que gastar dinheiro e o São Paulo quer contratar um jogador zero custos, né? Mas o nome de Brenner, que a gente conhece, é um jogador que a gente conhece muito, né? A torcida do São Paulo gosta muito do Brenner, a diretoria também, a comissão técnica, não sei, né? Não sei se a comissão técnica do Zubodia gostaria de ver o Brenner, mas o Brenner é um jogador que a gente sabe que ele é um atacante veloz, ele tem boa finalização e lá na Udinese está sem espaço. Só que a Udinese quer vender ou emprestar o Brenner. Então o São Paulo vai tentar um contato com a Udinese pelo empréstimo do Brenner, dependendo dos valores. O São Paulo vai emprestar o Brenner e ficar com ele por um tempinho aí, não sei, talvez um empréstimo de 6 meses, um ano, e depois ver se arruma dinheiro para comprar, né? Tem que ver, porque o São Paulo normalmente compra, não paga, então tem que ver aí, né, se dá pra contratar o Brenner ou não. Mas, desses três nomes, pra mim o que mais interessa é o Brenner, o segundo que mais interessa é o Carlos Vinícius e, por último, o Mariano, que não me interessa muito porque eu acho que ele é bem ruinzinho, não seria bom pro tricolor. Talvez eu esteja enganado, talvez o Mariano chegue no São Paulo acerte com o Mariano, ele chegue e destrua no São Paulo, né? Não sei o que pode acontecer, mas independente do atacante que vier, eu espero que ele venha e brilhe com a camisa do São Paulo, né? Última informação do vídeo de hoje é sobre Rian Francisco, que aparentemente vai jogar 20 minutos hoje novamente, vai ter mais 20 minutos em campo aí. A gente que tá querendo ver muito esse garoto, ele também tá ansioso para jogar, então deve ser bom, né, ver o Rian em campo. Eu acho que a chance de ele fazer um gol hoje existe, né? O Rian que é um jogador jovem, mas muito bom, raçudo, técnico. Eu gosto da forma que o Rian joga, né? Vocês gostam do Rian? Deixa aí nos comentários se vocês gostam do Rian. Deixa nos comentários aí também qual que vocês preferem entre Carlos Vinícius, Mariano ou Brenner. E deixa o palpite do jogo aí também nos comentários. E ó, se você quer informações diárias sobre o Tricolor, análise de partidas e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!